Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do MakerCast, o primeiro podcast construído na periferia da Amazônia. E hoje nós estamos aqui com a Tayana, que vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse ser humano aqui, super multifacetas aqui. E sejam bem-vindos. Bem-vinda, Tayana. Obrigada, eu agradeço muito o convite. Pode se Bom, apresentar. gente, meu nome é Tayana, sou Tayana Mamoré, sou aqui de Belém do Pará. Eu sou desenvolvedora web, né? E eu digo muito que eu sou entusiasta de tecnologias web imersivas, que é o WebXR, né? Que é a criação de realidade virtual, realidade aumentada, mas isso na web. Então, quando que é algo um pouco diferente, é bem atualizado, né? Sábado agora eu dei um evento, né? Rolou o evento da comunidade Devs Norte, que é a qual eu faço parte, que estou no time de organização. Eu falei um pouco sobre essas tecnologias, né, que eu utilizo, que graças a ela que eu tô inserida no mundo da programação. Que até antes, eu gosto de falar isso, né, que eu aprendi a programar já no último ano da faculdade, que eu achava que era algo assim impossível para mim. E aí eu decidi arriscar, foi quando eu descobri a possibilidade de usar JavaScript, né, a própria web para criar essas experiências de realidade virtual, realidade aumentada. Me apaixonei e a partir daí não parei mais de estudar, né? Então eu estou aqui e eu sou o tipo de pessoa que gosto de ensinar o que eu aprendo. Então, quando eu conheci a comunidade em 2018, né? Na época o nome era Vue.js Norte, depois que a gente mudou para Devs Norte, eu me identifiquei muito, né, pela troca que a gente faz, né, poxa, aprendi tal coisa, vamos levar para a comunidade para o pessoal saber que dá para fazer. Ou então, eu estou no mercado de trabalho, isso eu não vi na faculdade, vamos levar para o pessoal para saber como é que faz, né. Uhum. Então, atualmente eu trabalho home office, né, para uma empresa do Rio Grande do Sul, que é a Compass.UOL, que é uma empresa do grupo UOL. E lá eu trabalho mais essa parte web mesmo, né, tanto a parte do front quanto a parte do back, né, que quando eu falo essa parte back é quando a gente fala assim, back-end é mais a parte de servidor, né, trabalhar a parte com o banco de dados, como também a parte do front, que é mais a questão do layout, né, a entrega para o usuário. Então, é basicamente isso que eu faço no meu dia a dia. E você falou, né, numa parte do seu currículo que você ama compartilhar o que você aprende. Sim. Qual foi o projeto mais legal que você já ajudou a fazer? Ou então, pelo menos, o mais memorável? Então, esse que eu faço, né, que é a comunidade, né, Devs Norte, a gente organiza, sou eu e mais 12 pessoas, né, eu e a Bianca, de meninas, os outros são todos meninos, e a gente faz essa organização para levar, né, para a comunidade. Quando eu falo comunidade, são pessoas tanto da faculdade como pessoas já formadas, tem pessoas que nem entraram na faculdade ainda, e a gente faz essa ajuda mútua, né. Tem um grupo do Telegram, que é onde tem já 600 pessoas, e a gente ajuda muito, por exemplo, alguém está no trabalho, não está conseguindo entender alguma lógica lá na programação que está fazendo, aí joga lá no grupo e a gente vai se ajudando, entendeu? Então, isso é algo que eu estou fazendo todo o tempo, né? Então a gente desde junho está fazendo o evento pelo menos uma vez a cada 2 meses. Aliás, a gente só não fez no mês de novembro, que a gente não fez mês de novembro para estar apoiando outros eventos que estavam rolando em Belém, né? Que Sim. Foi o Data Tech Day, que foi organizado pela comunidade SQL Norte, e o DevOps Day, que foi organizado pela comunidade TASAF. Então nós somos comunidade de tecnologia que a gente faz isso, a gente traz o que a gente tem no mercado de trabalho e leva para o pessoal que faz parte, né? Porque pelo menos é assim que eu me senti na faculdade. Por que eu demorei tanto para entrar na área de programação? Porque eu achava, além de achar que era algo muito difícil, né? Eu achava que era algo assim que era impossível de eu aprender. Então eu fazia as disciplinas assim, e ia fazendo para passar, sabe? Mas assim, para aprender, para mexer com isso, para trabalhar com isso, nunca me vi, né, trabalhando com programação.
Então eu senti assim que se eu tivesse tido uma comunidade, entendeu? De tecnologia, como hoje está tendo bastante, como tem bastante para o sul, para o sudeste, e é por isso que lá a tecnologia é tão, sabe, tão desenvolvida. Então eu percebi isso e disse, não, vou fazer parte dessa, vou entrar na organização. Recebi o convite do Patrick, né? O Patrick é um dos fundadores dessa comunidade. Ele não está mais aqui em Belém, mora lá pro sul, foi lá pro sul. Então, quando ele me fez o convite, eu não hesitei, né? Então, tô nessa até hoje. Outra coisa também que eu faço, eu participo de mentoria, né, em hackathons, né? Tem principalmente o Hack Girl. Hack Girl, ele é um projeto de hackathon de Recife, né? E aí, por conta da pandemia, agora eles abriram online, né? E aí, ano passado, eu entrei como mentora do Hack Girl. E esse ano também eu estou de novo como mentora no Hack Girl. Ia rolar agora, por esses dias, dia 9 de dezembro, agora, 9 de dezembro, né? Só que precisou ser adiado, então vai ser em abril. Então, as inscrições estão abertas, entendeu? Então, quem quiser participar, é só entrar no site lá do Hack Girl, é Hack Girl com 3R, né? GRRRL. E assim, ele é voltado para o público feminino, mas os meninos não estão excluídos disso, não. Quem quiser participar pode sim, entendeu? E aí é bem legal, porque a gente, eu tive, em 2020 eu participei de vários hackathons, né? Inclusive, o time que eu fiz parte, eu ganhei um hackathon, tá até no YouTube, que foi em julho de 2020, a gente ganhou o hackathon da TecBan. TecBan, para quem não conhece, é a empresa responsável pelo Banco 24 Horas. Caraca. Na época ainda estava começando o Pix, né? E nem tinha o Open Banking, que é o que está rolando agora, né? Que é o Open Finance, que é tu poder passar os teus dados de um banco para outro e assim conseguir fazer transações nos dois. Então a ideia do hackathon era criar algum aplicativo que simulasse, que funcionasse como se fosse um banco 24 horas. Como é que é um banco 24 horas? Tu tá com o teu cartão de qualquer banco e tu faz lá as tuas transações. Então, se eu tô com o cartão do Banco Itaú, quero sacar, vou lá no banco 24 horas e consigo sacar. Consigo fazer transferência. Se eu tô do Banco do Bradesco, também consigo fazer tal coisa. Então, a ideia era trazer o que já acontece no físico para o digital. E aí a gente teve a ideia, né, de criar um aplicativo. A gente propôs um aplicativo que é o Bicos, o nome do aplicativo Bicos. É o nome do aplicativo Bicos, que é justamente para ver pessoas que trabalham com bicos, entendeu? Então a pessoa vai lá no aplicativo, claro, ficou só como uma proposta do hackathon, a gente não levou para frente, mas a gente ganhou o primeiro lugar por conta disso, né? Que aí a pessoa vai poder procurar assim, profissionais que trabalham com, por exemplo, estou precisando de um encanador, ou então precisando de um pedreiro. Aí o aplicativo faria isso, né, para poder procurar esses profissionais. Mas o diferencial era, onde que entrava o Open Banking nessa situação? Tu acessava o aplicativo e podia, por exemplo, eu tinha R$200, eu tenho R$200 na minha conta do Bradesco. E tenho R$100 na minha conta do Itaú. O serviço do pedreiro lá que fez uma reforma na minha casa deu R$300. Com o Open Banking eu posso autorizar o aplicativo a pegar, né, dinheiro desses dois locais e aí eu pago de uma só vez. Caraca. Entendeu? Então foi essa a nossa proposta e a gente ganhou o primeiro lugar. Eu fiquei assim super, né? Nossa! Mas é uma ideia Foi o Lucas, ele é aqui de Belém, nem conhecia ele, conhecemos ele no hackathon, eu e um amigo meu, o Thiago Danin é um cara super safo na hora de programação. A gente conheceu o Lucas no chat, né, e aí descobrimos que ele também era de Belém, e também o Guilherme, que ele é lá de Sorocaba. Aí a gente sentou, viu a solução, né, a ideia partiu do Lucas. E a gente foi criando e quando a gente viu foi o primeiro lugar, né? Então aí por conta disso, né? Por conta de eu ter ganho, aí quando
quando rolou o Hack Girl, eu fui convidada, né, para entrar como mentora e óbvio que eu aceitei, né? Aí como mentora eu ajudei a parte da programação, o pessoal que estava lá Então foi o quê? Foram 3 dias intensos, né, de programação assim direta. A gente ficava, era uma semana de lives, né, para a garotada participar, para pensar, né, numa solução. As empresas que entram como apoio dão um desafio, e aí cada equipe monta a equipe, cada equipe pensa numa solução. Aí a mentoria entra para justamente dizer. Aí eu entrei como mentora da área de programação para justamente tá explicando, né, meio que guiando para mostrar por onde que elas, né, no caso o time que eu tava era só meninas, então onde que elas podiam atacar, né? Então elas usaram Node, qual é a função do Node que eu posso estar fazendo tal coisa, e assim a gente foi lá trabalhando, né? Então essa é outra coisa também que eu gosto muito de fazer. Você tem formação acadêmica na área da tecnologia, Sim. não é? O que aconteceu na sua vida para você escolher isso? Então, uma coisa engraçada que eu falo, né? Eu fazia psicologia na UNAMA antes. Caraca. Então, logo quando eu terminei o ensino médio, eu fui para psicologia, né? E fiquei até o 3º semestre, tranquei. Que aí eu percebi que não era muito bem aquilo. Psicologia é lindo, mas é para quem, né, tem um dom, para quem tem. E aí eu percebi que não era para mim, né? E assim, no ensino médio já tinham me falado que era para eu ir para a área de computação, né, para a área de informática, que eu tinha, né, tipo, eu nunca fiz curso de Office nem nada disso, e quando eu peguei meu primeiro computador eu já estava mexendo no Word, Excel, eu já conseguia, sabe, tentei fazer, eu lembro que eu tentei fazer o curso, minha mãe colocou, era adolescente, e a minha mãe me colocou no curso de informática básica, e aí eu já estava acessando a rede, sabe, enquanto o professor estava lá explicando, eu estava acessando as pastas de rede lá do cursinho, sabe, e eu digo, meu Deus do céu, aí eu digo, mãe, eu não quero, o que o professor explica, eu já sei, eu acabei nem fazendo, nem concluindo esse curso de informática básica, né, então eu sempre tive, né, essa facilidade de mexer com o computador, mas eu achava que não ia trabalhar com isso, não quero trabalhar com isso, daí é um hobby, eu mexo com o computador, mas é hobby, sabe, eu digo, meu Deus, adolescente, né? Aí foi quando eu saí da faculdade de psicologia e decidi empreender, né, fui junto com a minha prima, a gente decidiu montar um cyber. E aí, nessa de montar o cyber, como eu tenho facilidade com computação, até que eu tô vendo aqui. Placa de computador. Então, eu comecei com montagem e manutenção de computadores, né? Redes, montagem e manutenção de redes e tudo mais. Usei o meu cyber como case, né? O pessoal foi lá para... tá montando o cyber, a galera tudinho do curso foi lá pro espaço pra gente montar as redes, né, já prática assim, 100%, né, metendo a mão na massa. E a partir daí eu digo, puxa, era isso que eu queria fazer da minha vida, afinal de contas, todo mundo tinha razão. Então eu achava que era hobby, não, era o que eu gostava. Aí foi quando eu decidi fazer engenharia da computação, né, aí eu fui pro IESAM, na época era IESAM, aí depois que mudou pra Estácio, atual Estácio Belém, e aí foi lá que eu fiz, né? Só que assim, aquela coisa, né? Onde que a programação entra na minha vida? Eu consegui meu primeiro experiência como bolsista, né? Eu fui bolsista UAB, que é na Universidade Aberta do Brasil, e eu comecei lá no IFPA, né? E lá eu trabalhei no Núcleo de Educação à Distância. Então, nunca educação à distância, eu trabalhei com a plataforma Moodle, que é uma plataforma que é usada para criar salas virtuais e aula online, né? E assim, eu me encantei pela plataforma. E eu disse, pronto, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu não precisava saber programação. Eu aprendi tudo do Moodle, tudo que posso imaginar, eu aprendi do Moodle. Então eu criava, desde criar a sala, né, separar por categoria, eu administrava todinha a plataforma, entendeu? Eu tive uma visão assim bem grande dela e aí eu pensei, pronto, é isso que eu quero na minha vida, pronto, e acabou. Aí eu fiquei um ano e 3 meses no IFPA, saí, né, de lá, aí fiquei fazendo alguns estágios
E aí abriu vaga na UFPA. Aí foi quando eu fui, me inscrevi para essa vaga na UFPA. Como eu tinha experiência com o Moodle, eu acabei entrando. Aí eu entrei como bolsista na UFPA. Trabalhei inicialmente no curso de Biologia à Distância, né? Que é o curso que usava o Moodle, então eu fazia tudo era para mim era o Moodle. E de lá eu fui para o NEAD, que é o Núcleo de Educação à Distância, né? Que é onde a professora, a Dani, ela é professora, né? Então eu fiquei lá, porque lá no NITAI, né? No NITAI, que é o Núcleo de Inovação e Tecnologia da UFPA, lá o Moodle, né? Era para toda a universidade. Então eu digo, nossa, eu quero esse desafio de mexer do Moodle para a universidade toda. Só que assim, o que acontece? O Moodle estava sendo deixado meio que para o escanteio, porque tem o sistema de gestão das universidades federais, né, que é o SIGA-A, e no SIGA-A tem o módulo AVA, que é um ambiente virtual de aprendizagem, né? Então, como já está integrado com o sistema de gestão, era mais cômodo, né, utilizar o AVA lá do próprio SIGA-A. Entendeu? E o Moodle foi meio que deixado de escanteio. E aí eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Tem que aprender tudo de novo. Eu tinha dito que eu ia fazer só isso da minha vida, pronto, acabou, né? Aí foi quando eu pesquisando algumas coisas, né? Tem uma colega minha que trabalhava na época, a Nayara, ela é de Aracaju. Nem sei por onde anda a Nayara, mas gostaria de... Nayara, se você estiver assistindo... e de agradecer muito. Foi ela que abriu os olhos e disse assim, larga o Moodle, vai tentar ver algumas coisas, né? Amplia a tua visão, tenta ver ou tenta buscar outras paixões. Aí foi quando eu vi uma tese de doutorado de um rapaz da Unesp, né? Que ele criou para a disciplina de anatomia do curso de medicina, a possibilidade de tu ver a anatomia humana em realidade virtual dentro do Moodle. Aí eu olhei assim, dentro do Moodle? Para acessar o Moodle, uma sala virtual no Moodle, eu tenho que acessar a web, eu tenho que acessar através do navegador. E o cara criou isso dentro do navegador? Como assim? Aí foi quando eu digo, que ele me despertou, né, curiosidade. Sim. Foi quando eu fui procurar saber quais tecnologias que ele usou e eu vi que era HTML, era CSS, era JavaScript, que era o que eu estava começando a aprender a programar, né? E eu olhei assim e digo, olha, eu quero tentar fazer isso, né? Aí foi quando eu fiz minha primeira, esse aqui que eu mostrei para você, né, que é o DaVinci em realidade aumentada e tudo mais, ele foi o segundo case que eu criei, né? O primeiro foi em dezembro de 2018, a UFPA recebeu ia montar, era o Festival de Matemática e Arte, né? Que era uma disciplina da coordenadora lá da época, que usa a arte para ensinar matemática. Isso lá dentro da faculdade, muito legal. E assim, eu sou apaixonada por arte, né? Eu sou encantada, assim, gosto muito. E aí, quando eles iam receber um artista brasileiro, que ele é muito reconhecido internacionalmente, ele é muito, né? As artes dele são muito usadas lá na Europa, né? Que é o Antônio Petkov, mas ele é brasileiro, entendeu? Então, a UFPA ia receber ele, né? Nesse evento. E aí a ideia era o quê? Era exibir, né, as artes dele. Mas, poxa, o evento ia ser no hall da reitoria. O hall da reitoria é um espaço um pouco externo. E se chover? Né? Como é que vai acontecer com... Já pensou se molha as obras do cara? Entendeu? Aí foi quando eu dei a ideia. Eu digo, olha, professora, é o seguinte, eu estou aprendendo a fazer isso. O que a senhora acha? E ela super, né, apoiou na hora, né, a Cristina Vaz. E ela disse assim, olha, bacana, eu quero, tu consegue fazer? Eu falei, consigo, eu estava aprendendo já estava começando a fazer, eu consigo. E foi que a gente fez a exibição de artes em realidade aumentada, então as pessoas com o próprio celular, só bastava ter acesso à internet, eles acessavam o site e apontavam para os marcadores, né, que a gente fala marcador, ele parece um QR Code, né? Só que a diferença é que ele serve como gatilho para fazer aparecer a realidade aumentada. Né? Então, a realidade aumentada pode ser um objeto 3D, pode ser uma imagem, pode ser um vídeo. E como era início, né, eu estava começando, eu comecei só com imagem e um vídeo. Então, a gente espalhou cinco marcadores lá pelo hall, e aí o pessoal ia lá, apontava e aparecia as artes do artista lá, Antônio Petkov.
né? Então, foi assim que eu me encontrei. Aí eu me encontrei na área de programação e não parei mais. Saí da universidade por quê? Porque eu percebi que eu precisava ter uma experiência melhor, e isso eu só iria ter no mercado de trabalho. Sim. Aí foi quando como veio a pandemia, né? Aí apareceu, foi quando estourou, né? Surgiu aí um monte de oportunidade de home office, aí foi quando eu apliquei e comecei, eu já vou fazer 2 anos na Compass, né? Que é do Grupo UOL. E assim eu tô pegando a experiência que eu tanto precisava, né? E no mercado de trabalho eu tô tendo mais uma visão ampla. E é legal, porque o que eu aprendo na Compass eu trago para a comunidade. Sim. A gente sabe como é essa troca aqui, a gente Sim. faz isso. Você acha que a realidade virtual vai nos ajudar? E como ela vai nos ajudar? Pois é, então, eu vejo muito na área de educação, na área de artes, eu vejo assim que tem como ajudar sim, bastante. Eu acho assim, muito, agora estourou o termo metaverso, né? Sim. Quando eu comecei em 2018 ainda não tinha, era muito difícil as pessoas entenderem o que eu estava fazendo. Hoje em dia não, eu só falo, não, você sabe o que é metaverso? Aí todo mundo já sabe, né? Então, basicamente, porque assim, o metaverso, a realidade virtual, ela não é metaverso, ela faz parte, né? Então a realidade virtual ela faz parte do metaverso. Não necessariamente, eles não são sinônimos, né? Sim. Então eu preciso da realidade virtual para ser metaverso, agora, entendeu? Então eu trabalho com essa parte de realidade virtual e a diferença é o quê? O que é comum a realidade virtual por aí? Tu instalar um aplicativo. Tu instala um aplicativo no teu celular para poder ter o acesso à realidade virtual. Tu instala uma aplicação no notebook, no computador, para poder ter acesso à realidade virtual. Nesse caso, que eu trabalho com web, não. Tu só faz acessar o link. Acessou o link do site, o site tem a realidade virtual, pronto. Tu já está mexendo. Claro, eu vou precisar que o celular tenha um giroscópio, eu vou precisar que o celular tenha alguns sensores para poder funcionar do jeito que precisa. Mas assim, a maioria dos celulares hoje em dia tem, né? Os de hoje, em 2018 já tinha. E não precisa ser o celular mais caro do mundo, não. Pode ser o celular, ele tendo os sensores, que é o giroscópio, né? Eu lembro mais do giroscópio. O que é o giroscópio? Giroscópio não tem tu mudar o celular? Pois é, esse é o giroscópio. Então quando tu usa o Google Maps, por exemplo, ele usa o giroscópio, a bússola, entendeu? Tudo isso do teu celular. Então se teu celular ele funciona o Google Maps, funciona direitinho, vai funcionar também a realidade virtual. Dificilmente não, entendeu? Aí então eu achei isso fantástico, porque eu acho um pouco mais acessível, porque hoje o celular, né, ele tá um pouco mais acessível e fica muito mais acessível a realidade virtual quando a gente consegue usar na web, né, que aí eu não Sim. preciso instalar nada, eu só tenho que acessar o site, entendeu? Claro que se eu tiver um celular com um pouquinho mais de recurso, eu vou ter uma experiência um pouco melhor, mas isso aí tudo a parte de programação precisa ser pensada para poder contemplar qualquer tipo de dispositivo, né? Sim. Então, assim, para a área de educação eu acho ele muito bom, né? Porque, por exemplo, é muito mais interessante, por exemplo, se eu estiver estudando química, digamos assim. E se eu conseguir entrar dentro né? É muito mais interessante do que tu ver num papel e tu ter que imaginar como é que é aquilo, né? Então eu acho que isso ajuda muito. A questão da arte, né, também. Sim. Por exemplo, esse daí foi um showcase que eu fiz, né, lá na UFPA. Todo mundo pode ter, né, pode ver a arte do artista lá pelo celular, sem a gente necessariamente levar a obra, né? Que já pensaste ter que levar isso, chove, sim, tudo sim. isso aí tinha que arranjar a cobertinha, uma coberta, o espaço para colocar a arte, né? Como é o nome? Esqueci agora, fugiu o nome. Que é para poder colocar os quadros. Quadro. A gente ia ter que ir atrás de quadro para colocar as artes dele, entendeu? Aí nada disso precisou. Aí já ajudou bastante. Então eu acho assim que ele pode ajudar bastante. E a história do metaverso é o quê? Eu trabalhei 2 meses, né, no início do ano. Eu entrei como freelancer numa empresa norte-americana que eles trabalham dentro do metaverso.
Então, dentro do metaverso, cria o avatarzinho teu e tu pode estar trabalhando no espaço lá. Como é que funciona o metaverso? Então, a ideia do metaverso, ele é o quê? É tu poder acessar ele tanto como realidade virtual, né? Tu usando o headset, quando eu falo totalmente imersivo, eu tô usando o headset, né? De realidade virtual e tu tá dentro. Né? Ou então, se não tiver, tudo bem, tu pode estar acessando aqui pelo próprio... Aí, por exemplo, aqui, deixa eu mostrar. Eu posso acessar no meu próprio celular, inclusive. Então, é o Frame VR que eu fiquei trabalhando na parte de front-end, né? E eu acabei ficando 2 meses e precisei sair, né? Mas foi muito legal a experiência de trabalhar no espaço metaverso. Sim, e as outras pessoas também eram de outros locais? Sim, tinha gente da Índia, tinha gente lá dos Estados Unidos, a maioria era dos Estados Unidos, mas tinha gente da Rússia, acho que da América Latina era eu e tinha um rapaz, se eu não me engano, da Colômbia, mas de resto era tudo lá, tinha gente de Senegal também. Caraca. Entendeu? E assim, era o inglês, né? Todo mundo falando inglês, né? Pra poder todo se mundo entender. Então a gente só falava em inglês, mas bem legal. E tu dizes assim, programar em site, programar em aplicativo. Na tua opinião, qual que é o melhor de programar? Você programar uma plataforma para rodar em site ou rodar em aplicativo? Assim, eu gosto muito da área web, né? Porque eu acho assim que o futuro é web, entendeu? Pra mim, assim, é uma opinião minha, entendeu? Mas, o mercado ainda quer muito, então isso daí depende muito da demanda, entendeu? Tipo, não vou chegar aqui e dizer, olha, agora a realidade virtual tem que ser só na web, não tem que mais existir aplicativo. Não concordo muito desse tipo de extremismo, né? Então isso daí varia muito, né? Hoje em dia a programação de aplicativos ainda é muito forte, né? Eu consigo também programar aplicativos usando a web, né? Isso é uma coisa que dá para fazer, que tem a diferença entre aplicativos nativos, aplicativos web, né? Aplicativos híbridos. Então a gente tem essas várias formas de criar aplicativos, né? Então, o que eu mais trabalho é a web e híbrido, né? Eu ainda não trabalhei com a parte de programação nativa, então eu não consigo dizer, olha, qual é melhor, qual não é, porque eu não tenho essa experiência aí no nativo, entendeu? E se eu falar, eu acho que eu vou apanhar, então já não... Falando agora do que você trabalha, Sim. Como é que funciona trabalhar no híbrido e no web? Então, quando eu falo assim, trabalhar na web, quando eu crio aplicações web, é os sites que a gente conhece, e tem também o PWA, né? Que PWA é o quê? É tu pegar, tu utilizar alguns recursos, entendeu? Para simular como se fosse aplicativo nativo. Então, eu não sei se já acessou algum site, e aí esse site pede para instalar. Não sei se já, pois é, isso daí é o PWA por trás. Porque quando tu instala, ele cria um íconezinho no teu celular e tu olha, tu pensa que é um aplicativo que foi instalado, mas na verdade não. Ele guardou todas as informações daquele site no navegador, entendeu? Criou o ícone para facilitar o teu acesso àquele site, entendeu? E aí ele vai funcionar offline, vai ter alguns recursos que não se... por exemplo, não precisa fazer alguma requisição, é só para mostrar. Ele vai funcionar offline. E aí, quando tiver internet, acesso à internet, ele faz a requisição que precisa. Entendeu? Então, ele simula um aplicativo nativo, mas na verdade ele é só um site, né, com PWA que guardou as informações necessárias mínimas necessárias para rodar sem necessidade do acesso à internet. E o aplicativo híbrido, né, aplicações híbridas que a gente fala, é tu usar o web, tu criar com o JavaScript, né, quando eu falo JavaScript é o mais utilizado na área web, e aí a partir daí gerar um aplicativo nativo, entendeu? Então eu não estou usando a programação lá que é nativa do celular, eu estou usando aqui meu JavaScript, estou usando aqui ferramentas da web, e na hora de gerar eu converto para ele virar um nativo.
entendeu? Entendi. Aí essa é a diferença desses dois, né? Quando é web e quando é híbrido. Híbrido. E você também é voluntária na comunidade Devs Norte. Isso. E você falou como é que funciona um pouco, né? Que vocês se ajudam. Essa é a definição, esse é o propósito de vocês? Sim, exatamente. O nosso propósito, assim, como comunidade, acho que toda comunidade de tecnologia, ela é para isso, né? Ela é para ajudar as pessoas. Porque, assim, sem pessoas a tecnologia não existe. Entendeu? Então a gente foca muito na pessoa, a pessoa que está começando, a pessoa que já está no mercado de trabalho e precisa se profissionalizar, ou então está meio perdida de como é que eu vou subir de cargo, né? Ou então aquela pessoa que não está na faculdade, não sabe se faz faculdade ou se tenta o mercado, porque o mercado de trabalho hoje em dia não te exige mais ensino superior não, tá? Sim. Tem muita gente trabalhando sem ter ensino superior na área, entendeu? E a gente estimula as pessoas e meio que dá uma orientação para onde elas têm que seguir para poder conseguir a sua primeira experiência, né? Ou então, se já tem a sua experiência, como conseguir para ir crescendo, né? Profissionalmente. Uma coisa assim que a gente percebe muito que tem na nossa área, que isso é comum, é a questão do menino, né? O menino, ele é muito presente, tipo, então a gente ajuda muito a todos entenderem que é um espaço de todos. Então não é só um espaço exclusivamente masculino, não, as mulheres também fazem. Como eu falei, eu estava falando lá embaixo, a mulher sempre foi protagonista no início, né, da computação. A primeira pessoa programadora do mundo foi uma mulher, entendeu? E aí, em que momento isso foi e mudou, certo? Então a gente prega muito o respeito, é bacana os meninos, eles ajudam muito isso, que é para fazer entender que acima de tudo é o respeito, né? E também não adianta a gente ter conhecimento técnico se a gente não tem, né, não conseguir se relacionar. Que isso é outra coisa também. As empresas hoje em dia, elas estão valorizando muito mais isso, né? Que a gente chama de soft skills, né? Que são que tem soft skill, hard skill. Quando vocês entrarem no mercado de trabalho, vocês vão ver muito esses termos, né? Então, quando eu falo em hard skills, né, são os meus conhecimentos técnicos, né, que é a linguagem de programação que eu sei usar, né, os certificados que eu tirei, como é que eu programo, entendeu? E aí as soft skills, elas são meus conhecimentos interpessoais, né, os meus comportamentos. Então, como é que eu me comporto? Então, hoje em dia, o mercado de trabalho, ele está valorizando muito mais a pessoa que tenha um soft skills bom, entendeu? Por quê? Porque é muito mais fácil pegar aquela pessoa que consegue se relacionar, que tem um comportamento bom, pegar ela e treinar, Sim. Dar um treinamento e ensinar para ela as coisas, do que pegar aquela pessoa que tem todo o conhecimento do mundo, mas não sabe se relacionar com o colega, não sabe conversar com o seu líder, entendeu? Então, isso é outra coisa também que a gente bate muito na comunidade, de ensinar as pessoas a criar o seu valor, né, como pessoa na sociedade. Sim. Que isso é o que mais importa, é o que as empresas estão mais procurando, né? É isso que a gente tenta praticar aqui, por isso que a gente bota aqui que a gente é digito social. Sim, exatamente. Então a gente não foge muito disso também. Então, quando a gente cria a comunidade de tecnologia, uma das primeiras coisas que a gente faz é ensinar, né, incentivar a galera essa questão do respeito, né, do compartilhar, do estar ajudando o próximo, né, e tudo mais, porque é isso que vai ser valorizado, né, para a empresa tá de olho em ti, né? Uhum. Você falou uma coisa que eu achei interessante, aliás, várias, né? Mas agora você falou que também tem a comunidade que tem muitas meninas, mas também tem os meninos, e os meninos estão dentro desse bate-papo sobre respeito e tudo mais. Quando você começou a trabalhar com tecnologia, enfim, com software ou hardware, você sentiu muito preconceito por ser mulher e estar nessa área? Então, eu digo assim que eu sou uma mulher privilegiada, sabe? Porque assim, eu não senti tanto, entendeu? Não senti tanto, foram pouquíssimas vezes que eu senti, assim, e quando eu senti, eu meio que deixei de lado, entendeu?
Hoje eu percebo a importância da gente não deixar de lado, né? Se eu tivesse tido essa mentalidade mais lá na faculdade, talvez, mas já aconteceu de eu, por exemplo, estar falando e alguém chegar e me interromper, o rapaz me interromper e meio que tomar a minha fala. Isso já aconteceu, entendeu? Mas nada, não que eu tivesse percebido, né, na época percebido e tivesse me posicionado. Hoje em dia não, hoje em dia eu já me posiciono. Eu digo, ei, calma, que é eu que tô falando, depois você fala, né? Mas na época eu não tinha percebido. É aquela coisa, né? A gente vai conhecendo outras visões e aí vai percebendo que aquilo que a gente passou foi, de certa forma, um certo preconceito e a gente nem se tocou, né? Então, comigo aconteceu já isso, sim, assim, de poucas vezes, mas eu tive muita sorte de ter rapazes maravilhosos, sabe? Tanto na faculdade como na comunidade, né? E assim, eu agradeço muito por isso. Então, eu acho que eu tive mais sorte. E quando você foi trabalhar fora, o período que você continua aqui, mas trabalhando com pessoas de outras nações. Sou só eu do norte, do time que eu tô. No time que eu tô, sou só eu da região norte. Aí tem a maioria do Rio Grande do Sul, maioria de lá. Então estamos aí tentando ainda tomar conta não, mas entrar nesse espaço. Sim. Principalmente a galera do norte. E quando se fala de Amazônia, quando você começou a trabalhar com as pessoas de outras partes do Brasil, de outras partes do mundo, e elas perguntavam, tipo, você é de onde? Você falava do Brasil e tal, elas perguntavam alguma coisa, tipo, São Paulo, Rio. Sim. Ou tu falava, não, Pará, Belém. Eu sou do Pará, sou de Belém, sou do norte do Brasil. Isso é uma coisa que eu não deixava nem a pessoa perguntar, eu já falo. Oi, eu sou Tayana Mamoré, sou de Belém do Pará. Eu acho que eu comecei me apresentando assim, né? Pois é, isso é uma coisa que eu sempre falo, faço questão de dizer, que eu sou daqui do norte, que eu sou aqui de Belém, que é justamente para nem dar chance da pessoa perguntar, mas tu é da onde, São Paulo? De Rio, né? Uma coisa e outra coisa também, eu gosto muito de falar das nossas comidas daqui, né? São maravilhosas. Eu digo que eu não saio daqui do Pará de jeito nenhum por causa da comida. Não tem comida. A gente vai passar fome fora daqui. Não dá pra comer. Aí o pessoal encara muito assim. Poxa, vocês tomam açaí. Açaí é salgado. Oxi, tu acredita? Eu digo, não ponho sal no açaí. Não, mas como assim? Tu acompanha o açaí com a comida, mas tu põe, assim, de vez em quando eu ponho açúcar. O que eu não ponho é fruta, granola, essas coisas aí eu não ponho, porque é pra mim... Nem leite condensado. Nem leite condensado, que pra mim isso aí já é exagerado. Mas como consegue? Eu digo, consigo porque eu tomo açaí de verdade. Vocês não tomam açaí de verdade. O que vai até vocês é um pozinho lá, um açaí super... Que aí até eu acho que teria que misturar também. Mas enfim. Aí tem muito essa questão da cultura, né? De trocar bastante. Os meus colegas gostam quando eu falo égua. Eu uso muito égua, tudo é égua. E eles gostam bastante de usar, e meu colega até já tá usando égua lá no Rio Grande do Sul. Mas quando a gente chega com uma pessoa égua, maninho... Eu tinha um colega meu do Rio de Janeiro que ele foi uma vez conversar e ele foi usar a égua e ele usou assim, eu digo, não, tu não tá sabendo usar o égua. Aí eu mando pra ele alguns vídeos, né, daqui, nosso, explicando como é que fala o égua. E aí eles super curtem, mas assim, é de boa, eu nunca senti problema nenhum nesses lugares que eu trabalhei sobre... Não, pelo contrário, eu percebo, uma coisa que eu percebo muito, eu já dei uma palestra na Uninter, né, que é em Curitiba. Inclusive, se vocês quiserem depois ver, ele está disponível no YouTube da Uninter, que eu explico sobre o que são comunidades de tecnologia e por que elas são importantes. Então, se quiserem dar uma olhada, fiquem à vontade, está lá no YouTube da Uninter. E quando eu cheguei com o professor lá, o coordenador lá da Uninter, expliquei, mostrei para ele a quantidade de comunidade de tecnologia que a gente tem só aqui no Pará, ele se assustou. Ele disse, nossa, tem tudo isso aí em Belém? Tem tudo isso aí no Pará? Sabe? Então eu percebo assim que eles acham, eles pensam que não tem essas coisas aqui. Entendeu? Sim. E aí outra coisa também da gente meter a cara pra lá. Por isso que eu gosto de participar, gosto de estar
Eu escrevi a comunidade. Representando, né? Eu escrevi a comunidade no Campus Party, né? Então, o Campus Party, a gente até saiu no G1 e tudo mais, entendeu? Não consegui ir, infelizmente, porque eu tive que me submeter a uma cirurgia, mas nada grave. Então não pude ir, né? Mas aí ano que vem a gente está querendo fazer já uma coisa assim bem legal, bem mais organizada para ir na Campus Party, né? Para quem não conhece, ela é uma das maiores eventos da América Latina, né? Da área de ciência e tecnologia. E é o nome Campus Party porque o pessoal acampa lá. São 5 dias de evento, 24 horas. Durante 5 dias. E é evento, assim, de pessoas que vêm do mundo todo. Tava o criador do Orkut foi lá palestrar, entendeu? E aí levamos pessoas aqui do Pará para lá, né? Então tem o Kleber ele é da área de segurança, né? Posso até falar, olha, já deixa avisado, o Kleber vem pra cá. Nós queremos, a gente quer muito conversar sobre isso. Kleber, ele é da área de segurança, ele foi palestrante no Campus Party, né? A gente foi lá dando todo o apoio para ele ir. E ele explicou sobre a criação dele, que é o óculos de realidade virtual feito com caroço de açaí. Caraca! Então, ele vai vir aqui para conversar e mostrar isso daí para vocês. Então, assim, isso é algo assim bacana, porque deu visibilidade, leva a visibilidade para lá, para o sul, daqui do norte, né, daqui da nossa região, que a gente tem pessoas sim da área de tecnologia, que a gente faz coisas tecnológicas sim, que a gente é engajado. Estamos, né, no meio da Amazônia, mas nós estamos vivos. Então a gente faz muito isso, de mostrar a nossa cara aí para o sul e para o mundo, né? Para dizer que aqui no Pará também tem muita tecnologia, tem muita gente boa mesmo. Então é para isso que a comunidade também tá. Sim, sim. Aqui nós temos o grupo Garotas Conectadas, que no último torneio de robótica elas ganharam com esse barquinho. Tem um Arduino e esse barquinho é só assim um protótipo seria bem maior, porque tem os ribeirinhos aqui que passam nas ilhas, né? E eles vão transportando açaí de tardezinha para noite. E infelizmente eles não usam iluminação nos barcos. Então já pensou ver um barco colide com o outro e já acontece muito. E aí eles não tem nem como pedir ajuda, porque, enfim, às vezes alguns até morrem à deriva ali por conta da iluminação, que se tivesse iluminação adequada, algum sensor, alguma coisa. Então tem um sensor aqui na frente, tem LED, que quando alguma coisa chega próximo, ele avisa. Sim, avisa. É muito legal, bacana. E elas ganharam o 3º lugar. Eu vi, eu achei fantástico, fico muito feliz, olha. Sim. E eu espero que vocês ganhem o 1º lugar algum dia. A gente quer, elas querem. Então tentando aí, inclusive tem a vaquinha, porque ano que vem, no torneio, que é desse ano, mas vai ser ano que vem, elas não conseguiram o kit. E o kit é muito caro para comprar. Então a gente está com a vaquinha online para quem quiser ajudar a gente, quem puder ajudar a gente, para elas poderem participar. Até porque as meninas que fizeram isso aqui é o último torneio delas, porque tem um limite de idade. De idade, né? Sim, elas já vão ultrapassar ano que vem. Então ano que vem elas já não participam mais. Elas vão participar do último torneio delas, 2022. E tá sendo lançado as coisas aí, às vezes a gente fica triste que elas estão ficando um pouquinho para trás por conta da falta de materiais necessários, porque todo ano se atualiza e tem que comprar, e é caríssimo. Mas quem puder ajudar, tem a vaquinha online, se você puder pelo menos compartilhar pra gente, a gente agradece. Pois é, então, eu tava contando lá embaixo, domingo agora eu fui convidada para participar de bate-papo no hangar, né, no evento Pará Negócios. Eu falei lá de vocês no projeto e compartilhei nos grupos da comunidade, né, sobre a vaquinha. E aí, então, galera, bora ajudar? Caraca, que força! Sim, claro, com certeza. Projeto como esse a gente tem que divulgar. Sim, nas comunidades que você participa ou já participou, você via muitas pessoas de periferia participando? Sim, bastante. Eu sou de periferia, né? Eu trabalho, eu moro lá na Sacramento, que é a Malvinas, que é o elo perdido, que é chamado e tudo mais. Agora tá um pouco assim melhor, né? Que antes quando minha avó sempre morou lá, quando a minha avó morava lá era tudo cheio de ponte, agora chegou lá asfalto e tudo mais. Mas tem bastante gente assim de periferia.
a gente tenta colocar sempre essa garotada pra frente, porque aqui tem um monte de problema. Então, você solta eles aqui com conhecimento, eles vão solucionando o problema, porque tu fica tipo, isso era um problema? Caraca, sim, funciona, enfim. E você tem uma dica, alguma coisa que você queira falar para aquelas pessoas que estão tentando entrar no mercado de trabalho, que estão tentando entrar na universidade, principalmente na área de tecnologia, só que elas têm alguma barreira, ou por ser de periferia, ou por ser, não sei, alguma outra impossibilidade? Olha, uma coisa que eu sempre recomendo é buscar comunidades, né? Essas comunidades de tecnologias, elas estão aí para isso, né? Basicamente, maioria, quiçá todas, elas estão com esse objetivo mesmo de estar ajudando quem está iniciando, né? Então, eu acho que eu vou falar aqui de uma pessoa que é o Juan, ele é da Terra Firme. Quando a gente conheceu o Juan, ele não tinha computador, a gente descobriu que ele estudava no celular e no caderno. Caraca! E foi quando um dos organizadores, né, decidiu doar para ele um notebook. E a partir daí, pronto. Ele estourou, ele tá comigo, ele tá trabalhando na Compass, a gente só não é do mesmo time, mas ele tá comigo na Compass, entendeu? Então ele tá com a experiência, pegando a experiência, conseguiu a experiência dele na área de tecnologia, né, como programador, com a ajuda da comunidade. Então eu acho que assim é lembrar que não está sozinho, não adianta querer estudar sozinho, não adianta querer resolver as questões, porque assim, trabalhar com tecnologia, tu sempre vai ter que pensar em resolver problemas, né? Isso eu te digo, não é só na área de programação, é basicamente todas as áreas de tecnologia. Sempre tu vai ter que pensar em como resolver problema. E pensar, pensando e trabalhando sozinho, ele é desmotivante, entendeu? Então sempre se apegar com pessoas que pensam igual, entendeu? Que tu sabe que vai te ajudar. Então eu acho que se juntar com comunidade é uma das principais coisas para ser feito. Sim, sim. Bom, então acho que é isso. Então, muito obrigada pelo bate-papo, muito obrigada por disponibilizar um pouco do seu tempo para estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Achei maravilhoso poder conhecer vocês. E gostaria de agradecer o José Roberto, né? Que foi ele que fez essa ponte com um monte de gente. E graças a ele você está aqui hoje. Então o que eu posso dizer é que eu gostei muito. O que eu puder estar fazendo para estar ajudando vocês, né, na divulgação e tudo mais, podem contar, tá? Eu tenho certeza, o pessoal da comunidade, alguns já conheciam vocês e ficaram muito felizes de eu estar aqui, de saber que eu ia estar aqui. Então, pode contar com a ajuda da gente, sim. Obrigada, muito, muito obrigada mesmo. Então, muito obrigada a vocês que assistiram até aqui. Fiquem ligados para vocês assistirem os próximos, os cortes também. Se inscrevam no nosso canal, sigam a gente nas redes sociais e até a próxima, galera.